Saúde, amada igreja, com a paz do Senhor, amém? Glória a Deus. Quantos estão felizes por estar nesse dia na casa de Deus? É um privilégio, né, amados? Glória de Deus. Bom, hoje, desde o começo desse culto, Deus tem nos encorajado, né? Primeiro veio o pastor Dirley falando a origem da palavra tribulação, né? Que vem tribulion. E depois o pastor nos ensinando a lutar batalhas com leões e com ursos. Bom, Deus nos quer fazer valentes, fortes, assim como Ele fez os valentes de Davi, né? Para enfrentar batalhas que estão por vir. Esta é o que Deus quer fazer comigo e com você nessa noite. Tem uma breve palavra a deixar a amada igreja nesta noite que o Senhor me deu. Eu tinha separado outra palavra, mas o Senhor me direcionou em esta palavra para que o seu nome seja glorificado mais uma vez. Amém? Eu vou estar lendo aqui o versículo na versão em que tem irmãos, e os irmãos podem estar acompanhando aí na versão em que os irmãos têm em mão, né? Que está em Lucas capítulo 8. E a partir do versículo 22, os irmãos podem acompanhar nas suas versões. Eu vou estar lendo apenas o primeiro versículo, amém? Lucas 8, a partir do versículo 22. Todos encontraram? Glória a Deus. Está escrito assim: Ora, aconteceu em um certo dia, eles entrou no barco com seus discípulos e disse-lhes: Vamos para o outro lado. E eles partiram. Pode se assentar, dando glória ao Senhor, crendo que o Senhor é Deus para fazer infinitamente mais daquilo que pensamos ou imaginamos. Vira para o seu irmão que está do seu lado nessa noite e diz para ele: prepare-se para atravessar para o outro lado. Prepare-se para atravessar do outro lado. Deus tem uma palavra aos nossos corações nessa noite, amém? Glória a Deus. O capítulo 8 de Lucas começa com Deus passando por cidades, com Jesus, né? Passando por cidades e aldeias e curando pessoas, fazendo milagres. E entre eles muitas mulheres, também uma delas muito conhecida do povo de Deus através da Bíblia, que é Maria Madalena, a qual o Senhor havia libertado ela de 7 demônios. E outras mulheres a qual Deus também curou e libertou, mulheres também que abençoavam o ministério de Jesus. Diz a Bíblia que elas despunham dos seus bens para abençoar o ministério de Jesus Cristo. O ministério de Jesus foi abençoado por mulheres. As mulheres sempre estiveram presentes no ministério de Jesus. Então Jesus reúne os seus discípulos para atravessar para o outro lado. Saiba que todas as vezes que Deus nos leva para atravessar, o Deus quer às vezes nos levar a atravessar para o outro lado, significa que Deus vai nos levar a lugares diferentes. Significa que Deus vai mudar circunstâncias em nossas vidas que precisam ser mudadas. Significa que Deus vai moldar o nosso caráter. Significa que Deus vai nos testar. Ou significa, como o pastor Dirley ministrou aqui anteriormente, que Deus vai gerar em nós frutos. Glória ao nome do Senhor. E o versículo 23 diz assim: Mas enquanto eles navegavam, ele adormeceu e desceu uma tempestade de vento, e sobre o lago enchia-se de água, e estando em perigo. E o versículo 24: E chegando-se a ele, acordaram dizendo: Mestre, estamos perecendo. E ele levantou-se e repreendeu o vento e a fúria das águas, e eles cessaram, e houve calmaria. Glorificado seja o nome do Senhor. Muitas das vezes, quando Deus está nos levando em patamares diferentes na nossa vida espiritual, na nossa vida ministerial,
se levantam em nossas vidas muitas tempestades, muitos obstáculos se levantam para tentar nos desanimar, para tentar frustrar aquilo a qual Deus designou na sua vida e na minha vida. Mas Deus está nos direcionando nessa noite, Deus está nos trazendo ao nosso coração para não a fúria das águas, ou a fúria do vento, ou qualquer que seja a dificuldade que tenha afrontado a sua causa nessa noite. Mas Deus está nos levando a entender quem está conosco nessa peleja. E quem está conosco nessa peleja é o Senhor dos Exércitos, aquele a qual dá ordem ao mar, aquele a qual dá ordem ao vento, aquele que tem o controle dos céus e na terra e debaixo da terra. Todas as coisas estão diante do seu poder. Nessa noite, que você que adentrou aqui, você que tem passado por tribulações, por perseguições, saiba que não importa a fúria das águas, não importa a fúria dos ventos, o Senhor tem o seu caminho no meio da tormenta e da tempestade. E digo mais, o Senhor está no meio dessa peleja contigo, pois o Senhor estava no barco, as ondas subiam e abaixavam, e os discípulos foram tomados de pavor. É muito isso que acontece na minha vida e na sua vida. Quando o desespero, quando a dificuldade bate em nossa porta, nós temos o nosso lado humano é tomado pelo pavor, e o pavor nos gera um medo, e o medo nos gera uma incerteza, e a incerteza nos traz a incredulidade daquilo que Deus falou ao meu e ao seu respeito. Mas aquele que está no barco, aquele que está na sua causa, ele tem o poder sobre todas as coisas. Louvado seja o nome do Senhor. Você que está aqui nessa noite, aqueles que estão na live acompanhando esta campanha, saiba de uma coisa: Deus pode acalmar a tempestade sobre a sua vida. O ano ainda não acabou. Você pode atravessar o ano comemorando e agradecendo a Deus, porque Ele é Deus de vitória. Ele é Deus que tem poder sobre todas as coisas, em nome de Jesus Cristo. Versículo 24. E chegando-se a ele, o acordaram, dizendo: Mestres, estamos perecendo. E ele levantou-se, repreendeu o vento e a fúria das águas, e houve-se calmaria. Deus está te dizendo nessa noite: não importa aquilo que está diante de você, vai haver calmaria na sua casa, vai haver calmaria na sua casa. Deus tem o poder sobre todas as coisas. Espírito Santo que sonda e que conhece a necessidade, ó Pai, essa casa agora, Senhor, que está debaixo de jugo, essa casa agora, ó Pai, que está debaixo de opressão, essa casa agora, ó Pai, que está debaixo de enfermidade, que haja calmaria agora em nome de Jesus, que haja, ó Pai, libertação agora em nome de Jesus, que haja cura agora, Pai, em nome de Jesus, porque o Senhor é Deus que traz calmaria sobre todas as coisas. Ah, Espírito Santo. Versículo 25. E ele disse-lhes: onde está a vossa fé? E eles, temendo, maravilharam-se, dizendo uns aos outros: que tipo de homem é este, que ordena, e até os ventos e a água, e eles lhe obedecem? Os discípulos aqui estão maravilhados com o poder de Deus sobre a força da natureza. Deus tem o poder sobre todas as coisas. Muitas das vezes nós perguntamos aonde está Deus quando o mar se levanta, invade cidades. Muitas das vezes nós perguntamos aonde está Deus, aonde há terremotos e muitas pessoas perecem. Mas Deus, Ele está no seu trono, Ele está no seu trono observando todas as coisas. Ele sabe
todas as coisas, quando e hora que vão acontecer, mas aqueles que confiam no Senhor, aqueles que esperam no Senhor, aqueles que sabem que Deus está no controle de todas as coisas, sabe que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, e que nessa noite você saia daqui com a sua fé renovada, que nessa noite você saia daqui com a sua fé ativada. Você que adentrou neste lugar nessa noite, saiba que Deus aumenta a sua fé, saiba que Deus, se você é fé que você precisa para atravessar para o outro lado, Deus aumenta a sua fé nessa noite, porque Ele é o Deus que dá, Ele é o Deus que te abençoa, e a palavra de Deus diz que aquele que tem pouca fé, peça ao Senhor. Deus poderoso, Deus santo, Deus de milagre, Ele é Deus sobre todas as coisas. Versículo 26, e chegaram à terra dos Gadarenos, que está de fronte da Galileia, e o versículo 27, e quando ele desembarcou, saiu-lhe ao encontro, vindo da cidade, um homem que desde muito tempo estava possesso de demônios, não usava roupas, nem habitava em alguma casa, mas nos sepulcros. Observe que Jesus, com seus discípulos, enfrentou aquela tempestade, passaram para o outro lado, e quando eles chegam do outro lado, depara com este homem, cheios de demônios, depara com este homem, que não havia roupas, e nem habitavas em casas. É isso que o inimigo de nossas almas tem preparado para nós, é isso que o inimigo de nossas almas tem preparado para pessoas que têm ministério, é isso que o inimigo de nossas almas tem preparado para a humanidade. Uma pessoa nua, uma pessoa que não habita em casa, uma pessoa sem a nudez aqui está simbolizando a honra de uma pessoa, que essa pessoa não tinha honra. Quando fala que não tinha casa, ela não tinha uma casa para dormir, ela não tinha um teto para estar ali com sua família, porque ela estava possessa de demônios, e ela estava se retirada em sepulcros. Alguns dizem que os sepulcros poderiam ser um cemitério a céu aberto, mas como o texto refere que esse homem não usava as roupas, muito provavelmente ele habitava em caverna. Segundo arqueólogos que vasculharam aquela região não faz muito tempo, fora encontrada naquela região várias cavernas. Muito provavelmente esse homem estava ali isolado da sociedade, ele estava ali com a sua nudez, sem honra, sem roupa, sem perspectiva de vida. Mas quando o Senhor atravessou aquela tempestade com os seus discípulos, foi para ter a vitória aquele homem. Saiba de uma coisa: toda a tempestade que se levanta na vida de um crente, quando você atravessar essa tempestade, Deus vai te dar vitória. Deus vai te mostrar porque você atravessou essa tempestade. Mas quando você atravessar do outro lado, os seus olhos vão se abrir. Quando você atravessar do outro lado, o ministério a qual a Deus confiou nas suas mãos vai fluir, porque do outro lado não é só a tempestade que veio para te amedrontar, mas do outro lado Deus tem milagre para fazer. Do outro lado Deus vai usar as suas mãos. Do outro lado você vai ser como uma flecha na mão do valente. Espírito Santo de Deus. Era um homem desonroso, era um homem que a sociedade a qual tinha vergonha dele, porque vivia nos sepulcros, cheio de demônios. Versículo 28, mas vendo a Jesus gritando, caiu-se diante dele, e disse em alta voz: o que tenho eu para fazer contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Eu suplico que não me atormentes. Os demônios a qual estavam sobre aquele homem
começou ali a reconhecer a autoridade e soberania de Deus. Eles estavam diante de Jesus e eles agora falavam, eles começaram a entrar em pânico. Filho do Deus Altíssimo, o que veio fazer conosco? Porque eles estavam com medo de ser mandado para o abismo. E Jesus estava ali para trazer honra para aquele homem. Jesus estava ali para tampar toda a nudez daquele homem. Saiba que toda a vergonha que você passou, saiba que toda a humilhação que você passou, pode estar tendo um ponto final, e pode ser essa noite, porque o Filho do Deus Altíssimo desce nessa tarde da bênção, para te dar a vitória. Qual é a queixa que você tem diante de Deus nessa noite? O Filho do Deus Altíssimo é o homem que tem poder sobre as tempestades, que tem poder sobre os demônios, que os demônios se ajoelham diante dele. Espírito Santo, nós vamos encerrar esse ano com a última tarde da bênção, crendo que Deus é o mesmo para fazer maravilhas, crendo que ainda vamos virar esse ano com milagres da parte de Deus na casa de Deus, crendo que muitos testemunharão no altar de Deus o milagre do Senhor, crendo que demônios serão expelidos e pessoas serão libertas, e o nome do Senhor será glorificado. Santo é o nome do Senhor. Versículo 29, porque ele tinha ordenado ao espírito imundo que saísse daquele homem, porque frequentemente se apoderava dele, e guardavam presos com correntes e cadeias, e quebrando os grilhões, ele era impedido pelos demônios para os desertos. Aquele homem vivia, amados, uma situação terrível. Os demônios entravam nele, e ele era preso como se estivesse com correntes e grilhões, e ele saía correndo como louco pelos desertos da vida, sem esperança, sem alguém que pudesse socorrê-lo. Nenhum homem tinha coragem de chegar perto daquele homem, umas regiões aonde era tomada ali pelos gentios, mas todos tinham medo daquele homem. Muito provavelmente sua família quase não o via mais. Saiba de uma coisa: Deus é um Deus que muda a circunstância. Deus é um Deus que muda o cativeiro. A tempestade não foi capaz de parar Jesus. A tempestade não é capaz de te parar nessa noite, porque o general de guerra está com você para atravessar do outro lado. O general de guerra está no seu barco, ele está contigo na tua peleja. Não é porque você é mais bonito ou mais feio, não é porque você veste melhor ou veste pior, é porque o Deus, o Todo-Poderoso, o Filho do Deus Altíssimo está contigo na peleja, e é Ele que pode te dar vitória. Não é a força das suas mãos, não é a sabedoria, mas sim o poder de Deus sobre todas as coisas. Santo é o teu nome. Aquele homem muito provavelmente não via mais a sua mãe, não via mais os seus pais, porque além da vergonha, eles tinham medo dele, porque ele era possesso por demônios. Santo é o nome do Senhor. Versículo 30, e Jesus perguntou-lhe dizendo, qual é o teu nome? E ele disse, Legião, porque muitos demônios tinham entrado nele. Segundo o historiador, segundo o comentarista da Bíblia que eu tenho em mãos, o exército romano, para ter uma legião de soldados, era composto por 6.000 soldados. Aquele homem tinha em média 6.000 demônios ou mais sobre o corpo dele, que o atormentava e fazia dele a vergonha daquela cidade. Os demônios faziam daquele homem a vergonha daquela cidade, mas Deus entrou na história daquele homem para fazer daquele homem a esperança daquela cidade. Deus vai mudar histórias nesta casa. Deus vai mudar histórias de pessoas que adentraram neste lugar.
desacreditadas. Deus vai mudar histórias de pessoas que adentraram nessa casa sem nenhuma expectativa, mas a expectativa igual Deus criou ao seu respeito, ninguém pode mudar. A expectativa que Deus tem ao seu respeito e o chamado a qual Ele designou para você, ninguém pode mudar. A sociedade lá fora pode não acreditar em você, a sociedade lá fora pode até nem falar mais com você, mas quando Deus mudar a história da sua vida, você não vai ser mais motivo de desonra para ninguém, você vai ser motivo de honra e orgulho, e o nome do Senhor será glorificado. Deus quer nos fazer guerreiros e valentes nessa noite, em nome de Jesus Cristo Nazareno. Santo é o teu nome. 6.000 demônios ocupavam o corpo daquele homem. Versículo 31, e pediram-lhe para que não os mandasse para o abismo. Isso são os demônios falando na boca daquele homem. Versículo 32, e havia ali uma manada de muitos porcos, pastando no monte, e pediram-lhe que eles permitissem entrar neles. E ele os permitiu. Então os demônios, saindo do homem, entraram no porcos, e a manada correu violentamente a um lugar íngreme, para o lago, e se afogaram. Os demônios entraram ali naqueles porcos, e é muito porco para demônio, hein, irmão? Mais de 6.000 porcos pulando no precipício. Ali era um lugar tomado pelos gentios. Os gentios viviam muito ali do outro lado daquele lago. E o prejuízo foi grande, foi 6.000 porcos para a vala. Mas para Deus uma alma vale mais do que o mundo inteiro. O prejuízo financeiro para a cidade não importa, porque para Deus uma alma vale mais do que o mundo inteiro. E naquele dia houve festa naquela cidade para aquele homem por causa da sua família, e houve festa no céu porque Deus libertou um homem de demônios, e ele foi salvo para a honra e para a glória do nome de Jesus Cristo. Santo é o nome do Senhor. Aleluia. Espírito Santo, que o Filho do Deus Altíssimo agora vai encontrar a sua família, vai encontrar o seu filho que está nas drogas, vai encontrar agora a sua mãe, o seu pai, aquele familiar que ninguém mais tem esperança de ver livre do álcool, das drogas, da prostituição. Não importa onde ele esteva, Deus está atravessando a tempestade nessa noite. Não é você que vai conseguir, é o Filho do Deus Altíssimo que entra nessa peleja, é o Filho do Deus Altíssimo que te dá vitória nessa noite. Se eu fosse você, eu glorificava o nome dele nessa noite. Você que está na live agora, o Filho do Deus Altíssimo agora te visita nessa noite. O Filho do Deus Altíssimo agora, o Espírito dele visita os 4 cantos da terra. Não importa onde você está, se Deus entrar na sua causa nessa noite, a vitória é certa, em nome de Jesus Cristo Nazareno. Santo é o teu nome. Versículo 34, e aqueles que os alimentaram, vendo o que havia acontecido, fugiram e foram anunciá-lo na cidade e nos campos. Versículo 35, então eles saíram para ver o que tinha acontecido, e viram Jesus, e encontraram um homem de quem havia saído os demônios, sentado aos pés de Jesus. Saiba de uma coisa, muitos vêm à casa de Deus buscar a libertação, a cura, mas não sentam aos pés de Jesus. A primeira coisa que aquele endemoniado fez foi sentar ao pés do Deus Altíssimo,
foi sentar aos pés de Jesus, porque quando nós nos humilhamos e nós sentar significa parar para ouvir, significa receber as instruções do mestre, não só a cura, não só o milagre, não só a libertação. Eu não quero só isso, meu Pai, mas eu quero sentar aos seus pés, eu quero escutar, ó Pai, da sua boca aquilo que o Senhor tem para mim. Eu quero escutar, Deus, da sua boca aquilo que o Senhor tem preparado para minha família. Eu quero escutar, ó Deus, da sua boca aquilo, qual é o ministério a qual o Senhor tem para mim. Eu quero, Deus, escutar nessa noite. Ah, Senhor, eu quero escutar, Senhor. Eu estou diante do Senhor que me livrou das garras da morte e de todos esses demônios. Estava sentado aos pés de Jesus, quando o povo daquela cidade olhava aquela situação, e olhando com os olhos perplexos, muitos preocupados com o prejuízo que tinha tomado, mas nenhum prejuízo pode sobressair sobre o milagre. O milagre de Deus é maior do que qualquer coisa que Deus tenha te dado financeiramente. O milagre de Deus, muitos milionários, amados, dão tudo o que têm para talvez estão sofrendo por doenças que não têm cura. E se você chegasse diante dele com a solução e a cura para aquela doença, eles davam toda a fortuna que tem para você, para eles serem curados. Deus estava ensinando para aquela cidade que uma alma vale mais do que qualquer coisa, e que aquela cidade tinha a entender que o poder sobre todas as coisas estava sobre Jesus Cristo. Santo é o nome do Senhor. Ainda estamos no versículo 35. O homem estava sentado aos pés de Jesus, simbolizando que é ali que Deus foi ali libertar um discípulo, um seguidor. E agora a situação mudou. Lembra que quando nós lemos no texto, no versículo 22, falava que ele não tinha roupas? Olha o versículo 35. Estava sentado aos pés de Jesus, vestido e em perfeito juízo. Sabe o que Deus está dizendo para você nessa noite? Deus tem honra para você. E o milagre de Deus vai ser tão grande na sua vida. Você vai estar aos pés de Jesus, você vai estar vestido de honra por Deus, e você vai estar em perfeito juízo. Ou seja, o que Deus tem para você, amado, vai ser uma bênção tão grande, e em perfeito juízo, o seu coração vai estar alegre. O seu coração vai se alegrar diante de Deus. Aquele homem que talvez era tido para a sociedade como um homem com problemas psicológicos, mas o que atrapalhava aquele homem eram os demônios. O juízo dele agora está perfeito e ele está vestido. Aquela cidade está olhando para um homem agora que, além de liberto, ele é um homem honrado por Deus. Santo é o nome do Senhor. E eles ficaram com medo, e o povo ficou com medo. E também os que tinham visto aquilo, contaram-lhes como o possuído por demônios havia sido curado. Então a cidade começou um reboliço, e o testemunho da vida daquele homem já começou a impactar, amados. Deus vai fazer assim nas nossas vidas. O testemunho de Deus na sua vida vai impactar outras pessoas. O que Deus vai fazer na sua vida vai de encontro a outra. Pessoas serão impactadas pelaquilo que Deus vai fazer na sua vida. Eu não sei qual o que Deus tem para você, mas aquilo que foi determinado no céu, amados, não tem tempestade, não tem demônio, não tem nada. Esta cidade, o que Deus preparou para você nesta cidade, vai se concretizar em nome de Jesus Cristo. E estas cidades verão que o Senhor é Deus na sua causa e na sua vida, em nome de Jesus Cristo Nazareno. Santo é o teu nome.
Versículo 37. E então toda a multidão da terra ao redor dos gadarenos pediu-lhe para que se afastasse e deles, porque estavam tomados por grande temor. Entretanto, ele no barco retornou. E o homem de quem havia saído demônios lhe pedia para que pudesse estar com ele. Mas Jesus o despediu, dizendo: retorna para tua própria casa e mostra quão grandes coisas Deus fez por ti. E ele foi pelo caminho. Observa que Deus deu para ele a ordem: volta lá para sua casa, para sua família, porque agora, meu filho, acabou a desonra agora. Você vai chegar lá agora limpo, com roupa, cheiroso, vai chegar lá agora com a esperança no coração, com a mente perfeita, falando perfeitamente. Eles vão entender que Deus agora entrou na sua vida. E ele obedeceu. Olha a continuidade do versículo 39. E ele foi pelo seu caminho, publicando por toda a cidade quão grandes coisas Jesus lhe fizera. Santo é o nome do Senhor. Louvado é o nome daquele que vive e reina para todo sempre. Aquela cidade que era conhecida por muitos como a cidade do comércio dos porcos, a cidade de que havia um homem endemoniado que ficava nas cavernas, nos sepulcros, que um homem que era aprisionado por demônios, que era a vergonha daquela cidade. Esta cidade agora ganhou um novo evangelista. Essa cidade agora ganhou um novo homem, agora transformado por Deus. Essa cidade agora tem diante de ti um homem transformado por Deus, que vai ser uma voz profética naquele lugar. Eu quero que você coloque de pé nessa noite. Nós vamos orar agora. Grandes são os propósitos e os projetos de Deus em nossas vidas. Mas as tempestades se levantam, a fúria das águas se levantam. E Deus está nos chamando nessa noite para mais perto dEle. Para mais perto quanto mais perto de Jesus nós tivermos, mais a certeza que Ele está no controle de todas as coisas nós teremos. Santo é o teu nome, Deus que acalma a tempestade, Deus que tem o controle do barco, Senhor. Ah, Espírito Santo, aquele que está, Senhor, perdido nesse barco, Senhor, que não tem mais o controle desse barco, o barco que está à deriva, ó Espírito Santo, vá de encontro agora, ó Pai, essa necessidade. Aquele que está no meio, Senhor, da tormenta, no meio da fúria do vento. Ah, Espírito Santo, Tu tens, ó Pai, o comando para que toda a fúria se acalme agora. Tu tens, Senhor, agora a palavra de ordem sobre, Senhor, essa tormenta. Tu tens agora, Senhor, a palavra de ordem sobre a cura, sobre essa enfermidade. Deus, Tu tens a palavra, Senhor, de libertação agora sobre essa pessoa que precisa de libertação. Vai de encontro, ó Deus. Vá de encontro à necessidade agora do teu filho. Ah, Espírito Santo, eu quero convidar você aqui nessa noite para estar vindo na frente. Nós vamos orar e nós vamos crer que o Senhor agora vá de encontro à sua necessidade. Nós vamos crer agora que Deus vai pôr um ponto final nessa tempestade da sua vida. E que hoje ainda, antes de você sair desse culto, o brado do Senhor vai bradar na sua casa. Que Ele visite a sua casa nessa noite, assim como Ele visitou a vida desse gadareno, e que Ele transforme a vida dos seus parentes, assim como Ele transformou a vida do gadareno, que saiu de um estado de desprezo para um estado de honra. Vamos orar nessa noite. Eu quero orar com você. Você que se encontra nessa noite em uma situação parecida, ou talvez até
uma situação que tem te afrontado e que você ainda, esse ano, ainda não teve um milagre do Senhor na sua vida. Você que está sem direção nesta noite, você que está aflito no seu coração, que agora que o Deus que acalma a tempestade, Ele está aqui nessa noite para te abençoar. Aqueles que estão na live, que a mão do Deus Altíssimo vá de encontro à sua casa nessa noite, arrancando toda a dor, arrancando todo o mal agora. Ele é Deus para quebrar todas as algemas. Espírito de Deus, Pai, Senhor, nós agradecemos o Senhor pela Tua palavra. Senhor, toma nessa noite a Tua igreja, Senhor. Pai, e que antes, ó Pai, de nós entrarmos em oração, eu quero pedir ao Senhor que tome a casa do Senhor agora, mente, coração, espírito, ó Deus, e que tudo aquilo que o Senhor preparou para a Tua igreja, para nesta noite, se realize na autoridade do nome de Jesus. E se porventura, amados, tem alguém aqui nessa noite que adentrou essa casa, que ainda não tem a sua aliança com Jesus, que ainda não aceitou a Jesus como seu único e suficiente Salvador, essa é a noite de Deus mudar a sua vida. Essa é a noite de você assentar aos pés de Jesus e ouvir do próprio Deus a solução para a sua vida. Este é o momento. Eu quero devolver a minha oportunidade nessa noite ao pastor Alberto, que estará dando continuidade nesta oração, e nós ficamos em espírito de oração, porque Deus vai quebrar cadeias nessa noite. Louvado